Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Numa palestra que ouvi outro dia, fazia alusão ao vampirismo, fenômeno possível por parte dos espíritos desencarnados. O que vem a ser isso? Para facilitar a compreensão, comecemos com alguns exemplos práticos. Você come exageradamente, tem um rápido cochilo, despertando com a sensação de esgotamento e fome. Vai dormir ao final de um dia normal. Atravessa uma noite aparentemente sem sonhos e, ao acordar, inicia o novo dia sentindo-se como se estivesse de ressaca. Adentra recintos repletos de pessoas e, afastando-se, sente-se exaurido, sem forças. O cinema, partindo da literatura comercialmente consagrada, faturou muito nos últimos anos com uma fórmula bem-sucedida: juventude, romance e vampirismo. O assunto, acompanhando a evolução da invenção dos irmãos Lumière, transpôs em várias versões o célebre sucesso literário Drácula, de autoridade do irlandês Bram Stoker. O assunto, contudo, vem de muito mais longe, pois o filósofo e teólogo católico Aurelius Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, já emitira seu parecer a respeito de entidades capazes de nos sugar as energias, através de entidades chamadas por ele íncubos ou masculinas e súcubos femininas, associados à sexualidade reprimida. Abrindo o caminho para o conhecimento da realidade da continuidade da vida além da morte do corpo físico, o Espiritismo revela as interações entre os habitantes dos dois mundos ou das duas dimensões. Provando através de inúmeros depoimentos reproduzidos nos números da Revista Espírita durante o período em que dirigiu, Allan Kardec ateve-se às influências mentais, individuais e coletivas, sustentadas por espíritos desencarnados, através dos curiosos mecanismos da mediunidade, ignorada pela cultura prevalente do plano em que vivemos, esse curto período conhecido como existência física. O século XX ampliou muito nosso raio de visão sobre a realidade em meio à qual nos movemos e existimos. Das fontes reconhecidamente confiáveis, destaca-se o material produzido pelo médico desencarnado, oculto no pseudônimo André Luiz, servindo-se do médium Chico Xavier, através do qual transmitiu a série de obra conhecida como Nosso Lar, da editora FEB, perfazendo 13 livros. Nelas descreve suas surpresas ante a realidade ignorada pela maioria das criaturas humanas. Reconhece em interessante diálogo com o instrutor Alexandre em Missionários da Luz que, na dinâmica do processo de roubo de nossa energia vital, bastará ao desencarnado agarrar-se aos companheiros da ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhe a substância vital. Descobre que vampiro espiritual é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo de carne dos homens. Em outro momento de sua narrativa, aprende que os que desencarnaram em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, nele encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Observa espantado a satisfação das entidades congregadas ali, absorvendo gostosamente as emanações dos pratos fumegantes numa residência visitada à hora das refeições,
colhendo a informação do benfeitor que acompanhava, que os que desencarnam viciados nas sensações fisiológicas encontram nos alimentos desintegrados pelo cozimento o mesmo sabor que experimentavam quando em uso do envoltório carnal. Numa operação socorrista em favor de um recém-desencarnado, acompanha uma equipe a um abatedouro bovino, percebendo um quadro estarrecedor. Grande número de desencarnados atirando-se aos borbotões de sangue vivo, como se procurassem beber o líquido em sede devoradora, sugando as energias e forças do plasma sanguíneo dos animais. No livro Obreiros da Vida Eterna, também da editora FEB, André Luiz acompanha a equipe que assiste ao desencarne de doente terminal, acomodado em ala hospitalar, impressionando-se com o que vê. A enfermaria estava repleta de cenas deploráveis. Entidades inferiores, retidas pelos próprios enfermos em grande viciação da mente, postavam-se em leitos diversos, infligindo-lhes padecimentos atrozes, sugando-lhes vampirescamente preciosas forças, como que atormentando-os e perseguindo-os. Consultando o líder do grupo de trabalho, houve ser útil, ou melhor, inútil, qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente aos verdugos, atraindo-os para suas mazelas orgânicas, só competindo irradiar boa vontade e praticar o bem, tanto quanto possível, sem, contudo, violar as posições de cada um. Inúmeras outras situações sobre o processo de dependência energética dos desencarnados em relação aos encarnados são alinhadas por André Luiz no conjunto de obras que materializou em nosso plano. Numa delas, porém, analisa de forma minuciosa o problema do vampirismo espiritual. É no Evolução em Dois Mundos, onde fala sobre a ação deliberada dos que se separaram do corpo pelo fenômeno da morte, comparando-os no fenômeno aqui tratado com os parasitas que agem sobre os hospedeiros encarnados. Alguns, à semelhança dos mosquitos e ácaros, absorvem as emanações vitais dos encarnados que com eles se harmonizam. Outros vivem no clima pessoal da vítima, em perfeita simbiose mórbida, absorvendo-lhes as forças psíquicas. Há, como se pode ver, muito material para estudo. A terapêutica, avalia André Luiz, não se resume à palavra que ajude e à oração que ilumina. O hospedeiro de influências inquietantes, que por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo no serviço do amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo. Porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar e ajudar. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.